Você sente que o Espírito Santo quer te fortalecer, que ele anseia por derramar sobre você uma força que o mundo não pode compreender, mas algo dentro de você não permite? Por quê? Mesmo crendo com todo o nosso ser, mesmo dedicando tempo à oração e à leitura da palavra, às vezes nos sentimos fracos, desanimados ou até mesmo incapazes de avançar. É uma angústia real. Um dilema que muitos cristãos enfrentam. Sentimos a promessa de um poder ilimitado, mas experimentamos uma fraqueza que parece nos aprisionar. E antes de irmos adiante, quero sentir até onde esta mensagem está alcançando. Sua presença aqui hoje carrega um motivo. Este conteúdo chegou até você no momento certo. Por favor, confirme que está inscrito no canal, se ainda não estiver, e escreva nos comentários de onde você está acompanhando esta mensagem. Sua participação nos ajuda a levar esta palavra ainda mais longe, permitindo que a força do Espírito Santo alcance outros corações famintos. A verdade é que a resistência interna à ação plena do Espírito Santo é uma barreira invisível, mas poderosa. É o que nos impede de experimentar a plenitude da vida cristã, de caminhar em uma fortaleza inquebrantável que Deus planejou para cada um de nós. Não estamos falando de uma fé superficial, aquela que apenas cumpre rituais ou repete orações sem convicção. Estamos falando da fé cristã genuína, aquela que se entrega por completo, que confia, que obedece. E é precisamente essa entrega e obediência que são a chave mestra para liberar a força espiritual que o Espírito Santo deseja manifestar em nós. A ausência dessa entrega mantém a fragilidade emocional, a ansiedade, a falta de confiança na fé e a frustração por não sentir a presença viva de Deus. Muitos de nós fomos ensinados sobre a importância da fé, mas poucos exploraram a profundidade de permitir que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, realmente opere em nós, transformando nossa fraqueza em uma fortaleza divina. A fé superficial nos deixa vazios, vulneráveis, mas a fé genuína nos torna vencedores em Cristo, invencíveis na fé. Ela nos capacita a ir além das nossas limitações humanas e a viver uma vida sobrenatural, cheia de propósito e poder. Mas para que isso aconteça, precisamos desmantelar as fortalezas internas que erguemos contra a sua atuação. O apóstolo Paulo, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, nos oferece uma das mais poderosas revelações sobre a força do Espírito Santo em meio à fraqueza humana. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo não buscava evitar a fraqueza, mas abraçá-la como um portal para o poder de Deus. Essa é a diferença fundamental entre uma aparência de fé e uma fé ativa e transformadora. A fé ativa não nega a realidade da fraqueza, mas a entrega ao Espírito Santo para que ele a preencha com o seu poder. O conceito-chave aqui é a renovação da mente e a entrega total, como nos ensina a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dúvidas, medos arraigados e hábitos destrutivos não são apenas falhas de caráter. São bloqueios ativos que impedem o fluxo da força divina. Eles criam uma fortaleza invisível, um muro que nos separa da plenitude do Espírito. A entrega ao Espírito Santo é o martelo que derruba esses muros, quebra as correntes da autossabotagem e permite que os raios de força interior de Deus inundem nossa alma. Para permitir que o Espírito Santo atue em nós,
precisamos de elementos essenciais. Primeiramente, precisamos alimentar a mente com a verdade da palavra de Deus. Medite em versículos que afirmam a força do Espírito, como em Efésios, capítulo 3, versículo 16, que diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Em segundo lugar, precisamos praticar a disciplina espiritual diariamente, com oração, adoração e leitura bíblica intencional. E em terceiro lugar, precisamos realizar um ato de entrega consciente, reforçando nossa confiança em Deus, reconhecendo nossas limitações e permitindo que Ele atue, sem reservas. Você é mais que vencedor em Cristo, como a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 declara. Permita que essa verdade ressoe em seu espírito. Se esta mensagem tocou seu coração, comprometa-se agora a entregar seu medo e sua dúvida ao Espírito Santo. Não permita que uma fé superficial continue a roubar sua paz e sua força. Busque uma fé genuína, transformadora, que te capacite a viver a vida abundante que Cristo prometeu. Isso nos leva a uma questão crucial. O que você está permitindo que bloqueie a força que Deus quer te dar? É hora de identificar e eliminar os hábitos e mentalidades que roubam a sua força espiritual. Amados, um dos primeiros muros que frequentemente erguemos contra a plena atuação do Espírito Santo em nós é a dúvida constante, que atua como uma areia movediça para a nossa fé. Ela não é simplesmente a ausência de certeza, mas uma força erosiva que corrói os fundamentos da nossa confiança, manifestando-se como uma hesitação persistente em crer nas promessas divinas. Aquela voz interior que insinua: será que Deus realmente pode fazer isso por mim? E se eu falhar de novo? Essa promessa é para os outros, não para mim. Essa é a dúvida paralisante que impede a ação e a entrega, aprisionando-nos em um ciclo de indecisão e ansiedade, tornando-nos incapazes de dar o passo de fé necessário para experimentar o poder do Espírito Santo. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você está no lugar certo, com a ferramenta certa, mas algo impede o avanço. A dúvida é esse freio invisível. A palavra de Deus é clara sobre o poder destrutivo da dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, lemos: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago nos alerta que a dúvida nos torna inconstantes e incapazes de receber de Deus, sendo o oposto da fé que movimenta montanhas. Jesus também admoestou seus discípulos em Mateus, capítulo 14, versículo 31. Ao resgatar Pedro, que afundava nas águas, perguntando: homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida não provém de Deus. Ela é uma estratégia do adversário para nos enfraquecer e nos separar da sua provisão e do seu poder. O poder de Deus se manifesta onde há fé e não dúvida. Como podemos combater esse gigante da dúvida? O antídoto eficaz é a declaração intencional da verdade de Deus e a meditação em suas promessas. Primeiramente, quando a dúvida se levantar, declare em voz alta versículos de fé, como, por exemplo, a poderosa afirmação em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou ainda, a irrefutável verdade em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em segundo lugar, comece um diário de fidelidade, onde você anota todas as vezes que Deus foi fiel em sua vida, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Ao reler essas anotações, você construirá um histórico pessoal inabalável da bondade e do poder de Deus, reforçando sua confiança a cada linha. E em terceiro lugar,
Pratique a visualização da fé, imaginando-se vivendo a promessa que Deus te fez, recebendo a cura, a provisão, a libertação. A mente é uma ferramenta poderosa e o Espírito Santo pode usá-la para fortalecer sua fé de maneiras surpreendentes. Ao superarmos a dúvida, amados, o que ganhamos é uma clareza inabalável e uma confiança robusta em Deus. A areia movediça de nossa fé se transforma em uma rocha firme. Sua mente se alinha com a mente de Cristo e o Espírito Santo encontra um terreno fértil para operar milagres. Você sentirá uma paz profunda que dissipa a ansiedade da indecisão. Sua fé se tornará uma corrente forte que impulsiona a ação e a obediência, liberando um fluxo contínuo da força espiritual para enfrentar qualquer desafio. Você se torna, então, um canal para o poder de Deus e não mais um obstáculo. Outra armadilha sutil que mina nossa identidade em Cristo e nos impede de aceitar a unção e o propósito específicos que Deus tem para nós é a comparação com outros crentes. A armadilha da inveja e da insegurança. Ela se manifesta quando olhamos para a vida de outros cristãos, seus dons, seus ministérios, suas conquistas, sua aparente santidade, e medimos nossa própria vida por essa régua alheia. Fulano ora por horas, eu mal consigo 5 minutos. Cicrano é tão usado por Deus, eu me sinto tão comum. Isso leva à inveja, ao ressentimento, à insegurança e a um senso de inadequação. Em vez de celebrar a diversidade do corpo de Cristo, nos sentimos diminuídos e competimos em vez de colaborar. Esse ciclo de comparação nos rouba a alegria, desvia nosso foco do nosso próprio chamado e sufoca a voz do Espírito Santo que nos lembra quem somos em Cristo. É como uma planta que tenta ser outra planta, perdendo sua essência e seu florescer único. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da comparação. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve: mas cada um prove a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si e não em outro. Isso nos chama a focar em nossa própria jornada e responsabilidade diante de Deus. Mais ainda, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, descreve o corpo de Cristo como tendo muitos membros, cada um com uma função única e valiosa. Não há membro mais importante que o outro. Todos são necessários, como o apóstolo Paulo questiona no versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? A comparação anula essa beleza da diversidade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, somos instruídos a não pensar de nós mesmos além do que convém, mas a pensar com bom senso, de acordo com a medida de fé que Deus distribuiu a cada um. Nossa medida é individual e divinamente designada. Para superar a comparação, a chave é abraçar sua identidade única em Cristo e focar na gratidão. Comece seu dia declarando quem você é em Cristo. Eu sou amado por Deus, como nos diz João, capítulo 3, versículo 16. Declare: eu sou feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, como em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Afirme: eu sou único, com um propósito divino, uma verdade revelada no de Salmo 139, versículos 13 a 16. Além disso, crie o hábito de anotar diariamente 3 coisas pelas quais você é grato em sua própria vida e jornada: seus dons, suas oportunidades, suas pequenas vitórias, sua fé. Isso desvia o foco do que os outros têm para o que Deus te deu. E em vez de invejar, ore e abençoe as pessoas que você tende a comparar. A oração libera o coração da amargura e da competição e o enche do amor de Cristo. Ao se libertar da comparação, você experimenta uma autenticidade profunda e um propósito claro. O Espírito Santo pode então trabalhar em você de maneira única, moldando-o para as obras que Ele já preparou.
Sua alegria será plena, pois não dependerá da performance alheia. Você se sentirá valorizado e capacitado, reconhecendo que seu valor não reside em ser como outra pessoa, mas em ser quem Deus o criou para ser. Essa liberdade libera uma poderosa onda de força espiritual para cumprir seu próprio chamado, sem distrações. Um fenômeno complexo onde, mesmo desejando progredir e experimentar a plenitude da vida em Cristo, nossos padrões de pensamento e comportamento subconscientemente nos puxam para trás, é o que chamamos de autossabotagem emocional, as correntes invisíveis do coração. Ela se manifesta como medo do sucesso, procrastinação crônica, especialmente em coisas espirituais, a tendência de minar nossos próprios esforços ou de nos punir por erros passados. Podemos começar um novo hábito espiritual, como orar mais ou ler a Bíblia, mas logo nos deparamos com resistência interna, desânimo, ou nos envolvemos em atividades que desviam nosso tempo e energia, justificando a inatividade. É um ciclo onde a voz interna nos diz que não somos bons o suficiente, não merecemos a bênção ou que a mudança é impossível. Isso impede o Espírito Santo de nos guiar para fora de nossas zonas de conforto e para dentro do seu propósito transformador. A autossabotagem é, em essência, uma falta de fé no poder de Deus para nos capacitar e uma aceitação de uma identidade menor do que a que Cristo nos deu. E carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, nos lembra, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que Deus nos dá tanto o desejo quanto a capacidade de fazer a sua vontade. A autossabotagem nega essa verdade. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos exorta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nossas emoções e pensamentos são as fontes da vida, e se não os guardamos, permitimos que padrões destrutivos se estabeleçam. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, mas a autossabotagem nos mantém em escassez e limitação. O caminho para superar a autossabotagem envolve o reconhecimento, a confissão e a renovação da mente. Primeiramente, torne-se um observador atento de seus próprios padrões. Quando você está prestes a avançar espiritualmente ou em uma área de sua vida, que pensamentos ou ações tendem a te puxar para trás? Anote-os. Em segundo lugar, confesse a Deus esses padrões de autossabotagem como pecados de incredulidade e falta de confiança em seu poder. Peça perdão e declare que você se arrepende de se limitar. E, em terceiro lugar, substitua as vozes de autossabotagem por afirmações baseadas na palavra. Declare: eu sou capacitado pelo Espírito Santo para toda boa obra. Deus me dá força para ir além dos meus medos. Eu sou digno da graça e das bênçãos de Deus. A libertação da autossabotagem emocional permite que você experimente uma liberdade genuína e um progresso constante. O Espírito Santo pode então guiar seus passos de forma clara e poderosa, sem a resistência interna que antes o freava. Você se verá dando passos de fé com confiança, desfrutando da alegria de ver as promessas de Deus se manifestarem em sua vida. A energia que antes era gasta em lutas internas será redirecionada para a busca do propósito divino, fortalecendo sua fé e sua determinação. Um dos maiores inibidores da ação do Espírito Santo em nossas vidas é o medo de falhar, a paralisia da perfeição. Ele não se manifesta apenas como uma hesitação em tentar algo novo, mas como uma paralisia completa que nos impede de sair de nossa zona de conforto, de exercer um dom espiritual, de testemunhar ou de iniciar um projeto que sentimos que Deus nos chamou para fazer. Acreditamos que precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, ou que qualquer erro nos desqualificará.
Esse medo é frequentemente alimentado por experiências passadas de fracasso, críticas de outros ou uma interpretação equivocada da graça divina. Ele nos faz evitar riscos, mesmo os riscos de fé, e nos prende em uma gaiola de inatividade, impedindo que o Espírito Santo nos impulsione para o novo e o sobrenatural. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de personagens que falharam, mas foram poderosamente usados por Deus. Moisés hesitava em falar, como vemos em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Pedro negou Jesus, como em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Davi cometeu adultério e assassinato, registrado em 2ª Carta a Samuel, capítulo 11. Todos falharam, mas Deus os redimiu e usou. A graça de Deus não é para os perfeitos, mas para os imperfeitos que se arrependem. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É fundamental aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa em nossa perfeição, mas em nossa fraqueza e falhas. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O importante não é não cair, mas levantar-se. O Espírito Santo é nosso consolador e ajudador, não um crítico impiedoso. Enfrentar o medo de falhar exige uma mudança de perspectiva sobre o fracasso e um abraço da graça de Deus. Primeiramente, em vez de ver a falha como um fim, veja-a como um professor. Que lição você pode aprender? Como Deus pode usá-la para te moldar? Agradeça a Deus pelas lições, mesmo as dolorosas. Em segundo lugar, comece com pequenos passos de fé, onde o risco de falha percebida é menor. Por exemplo, ore por alguém que você normalmente não oraria em público. Dê um pequeno passo em direção a um projeto que você teme. O sucesso em pequenas coisas constrói confiança. E em terceiro lugar, antes de qualquer tarefa, entregue seu medo de falhar ao Espírito Santo. Peça a Ele para te capacitar. E lembre-se que o sucesso não depende apenas de você, mas da sua graça e poder operando através de você. Ao superarmos o medo de falhar, você experimenta uma coragem audaciosa e uma liberdade para experimentar. O Espírito Santo encontrará um canal aberto para impulsos criativos e ousados, capacitando-o a assumir riscos de fé que antes eram inimagináveis. Você se tornará mais resiliente, vendo cada erro como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Sua fé será dinâmica e ativa, e você testemunhará o poder de Deus manifestado através de sua vida, não apesar de suas fraquezas, mas muitas vezes por causa delas. A disciplina espiritual não é legalismo, mas o solo fértil onde a semente da fé pode crescer e o Espírito Santo pode florescer. A falta de disciplina espiritual se manifesta como uma inconsistência na oração, na leitura da Bíblia, na adoração e na comunhão. Começamos com boas intenções, mas a rotina, o cansaço, a distração das redes sociais ou o desânimo nos desviam. O resultado é uma alma seca, um espírito enfraquecido e uma desconexão da fonte de toda a força. É como um jardim que não é regado nem cultivado. Ele murcha, não importa o quão boas as sementes fossem no início. Sem alimento e cuidado regulares, nossa força espiritual definha, tornando-nos vulneráveis às investidas do inimigo e incapazes de ouvir claramente a voz do Espírito. Esta é a secura do jardim da alma. A Bíblia exalta a disciplina espiritual como um meio para a piedade e o poder. Em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, nos exorta: exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A piedade é desenvolvida através da disciplina espiritual.
Jesus mesmo modelou a disciplina, buscando lugares solitários para orar, como vemos em Lucas, capítulo 5, versículo 16. O salmista, no de Salmo 1, versículos 2 e 3, descreve o homem bem-aventurado como aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A disciplina nos conecta à fonte de vida. O caminho para a disciplina envolve intencionalidade, consistência e flexibilidade. Primeiramente, defina um momento inegociável. Escolha um horário específico, ainda que seja apenas por 10 ou 15 minutos a cada dia para sua disciplina espiritual, seja leitura, oração ou adoração. Proteja esse tempo como inegociável, como você protegeria um compromisso importante. Em segundo lugar, comece pequeno e cresça gradualmente. Não se sobrecarregue com expectativas irrealistas. Se você mal ora, comece com 5 minutos. Se você não lê a Bíblia, leia um capítulo. A consistência em algo pequeno é mais valiosa do que a inconstância em algo grande. Em terceiro lugar, varie suas práticas e utilize recursos. Varie suas práticas para evitar a monotonia. Use diferentes planos de leitura bíblica, guias de oração, música de adoração. Existem muitos recursos digitais para ajudar. E em quarto lugar, considere uma parceria de oração. Encontre um amigo de fé para ser sua parceria de oração e prestação de contas, encorajando um ao outro. A disciplina espiritual regular irriga a sua alma, permitindo que o Espírito Santo floresça em você. Você experimentará uma vitalidade espiritual crescente, uma conexão mais profunda com Deus e uma maior sensibilidade à sua voz. Sua mente se tornará mais clara, suas emoções mais estáveis e sua força espiritual, antes frágil, se tornará robusta e resiliente, pronta para manifestar a presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Um tipo específico de falta de disciplina que merece atenção especial, pois a oração é o oxigênio da alma e o canal primário para a comunicação com Deus. É a procrastinação na oração, o adiamento da conexão divina. Ela se manifesta como o constante adiamento do tempo de oração. Depois eu oro. Estou muito ocupado agora. Não sei o que dizer. Não sinto vontade. Essa procrastinação é um sinal de que subestimamos o poder da oração e a necessidade vital da comunhão com o Pai. É uma forma de resistência passiva à ação do Espírito Santo, que anseia por interceder por nós e através de nós. Quando adiamos a oração, adiamos a manifestação da força, da sabedoria e da paz que Deus tem para nós. É como ter um telefone com bateria infinita para falar com o Rei do Universo, mas escolher não ligar. A Bíblia nos exorta repetidamente a orar. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos instrui: orai sem cessar. Não significa orar a cada segundo do dia, mas manter um espírito de oração constante, onde a comunicação com Deus é contínua e natural. Jesus nos deu o exemplo em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração não é uma opção, mas um dever e um privilégio. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nos mostra o benefício imediato. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A procrastinação nos rouba essa paz. Quebrar o ciclo da procrastinação na oração requer intencionalidade e estratégias que a tornem mais acessível. Em primeiro lugar, em vez de esperar pelo momento ideal para uma longa oração,
Pratique orações curtas ao longo do dia. Ore enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto espera na fila. Agradeça, peça sabedoria, interceda por alguém. Em segundo lugar, use gatilhos de oração, associando a oração a atividades diárias. Por exemplo, ao ligar o computador, faça uma breve oração por seu trabalho. Ao tomar café, agradeça a Deus pelo novo dia. Em terceiro lugar, um diário de oração ou uma lista de pedidos pode ajudar a focar e a combater a sensação de não saber o que dizer. Anote seus pedidos e também as respostas de Deus. E em quarto lugar, considere a oração em grupo. Participe de um grupo de oração, pois a oração em conjunto é poderosa e oferece encorajamento e prestação de contas. Superar a procrastinação na oração libera um fluxo contínuo de poder e paz em sua vida. O Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nos ensina Romanos, capítulo 8, versículo 26. Encontrará um coração mais aberto e responsivo. Você experimentará uma presença constante de Deus, sabedoria para as decisões diárias e uma diminuição significativa da ansiedade. Sua vida espiritual será vibrante, pois você estará constantemente conectado à fonte de toda a força, permitindo que a voz do Espírito Santo guie seus passos de forma ininterrupta. O desânimo é um inimigo traiçoeiro que ataca nossa fé quando enfrentamos dificuldades, perdas ou atrasos. Ele se manifesta como uma perda de esperança, uma sensação de que os problemas são maiores que Deus ou que nossos esforços são inúteis. Não vale a pena continuar. Deus me esqueceu. Isso é impossível. O desânimo nos faz perder a perspectiva divina, focando apenas no tamanho do problema e não na grandeza do nosso Deus. Ele nos paralisa, esgota nossa energia emocional e espiritual e nos torna cegos para as soluções e o poder que o Espírito Santo quer nos dar. É como um corredor que desiste da maratona a poucos metros da linha de chegada, por perder a visão do destino. É a perda da perspectiva divina. A Bíblia está repleta de encorajamentos para aqueles que enfrentam o desânimo. O livro do profeta de Isaías, capítulo 40, versículo 31. É um hino à renovação da força. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A esperança em Deus é o antídoto para o desânimo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Paulo nos encoraja a não desanimar. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O Espírito Santo é o renovador do nosso interior. Para combater o desânimo, exige-se uma mudança de foco e um reforço da esperança em Deus. Em primeiro lugar, quando o desânimo vier, force-se a mudar o foco do problema para as promessas de Deus. Quais versículos você conhece que falam sobre a fidelidade, o poder e o cuidado de Deus? Memorize-os e recite-os. Em segundo lugar, pratique a adoração ativa. Coloque louvores e adoração. A adoração eleva nosso espírito acima das circunstâncias e nos conecta com a majestade de Deus, lembrando-nos que Ele é maior que qualquer desafio. Em terceiro lugar, compartilhe sua luta. Converse com um irmão ou irmã de fé madura em quem você confia. Compartilhar a carga e receber oração e encorajamento pode ser vital para quebrar o ciclo do desânimo. E, em quarto lugar, celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Reconhecer o progresso, por menor que seja, alimenta a esperança. Ao superarmos o desânimo, você adquire uma resiliência inabalável e uma esperança que não se abala.
O Espírito Santo o capacitará a ver além das circunstâncias atuais, para a fidelidade de Deus e seu propósito eterno. Sua fé se tornará uma âncora firme em meio às tempestades, e você se levantará com uma força renovada, capaz de prosseguir mesmo quando tudo parece falhar. A força do Espírito se manifestará em sua perseverança e na paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio à tribulação. Um bloqueio sutil, mas perigoso, é a dependência de métodos humanos sem fé plena. A confiança no braço da carne. Ele se manifesta quando, mesmo sendo cristãos, tendemos a confiar mais em nossas próprias estratégias, habilidades, recursos ou nas soluções oferecidas pelo mundo do que no poder e na direção do Espírito Santo. Buscamos conselhos de especialistas humanos, planos de ação complexos, ou tentamos resolver os problemas com nossa própria força e inteligência, relegando a Deus a um último recurso, um plano B quando tudo mais falha. Isso não significa que não devemos usar a sabedoria humana ou buscar ajuda. Significa que nossa confiança primária não está em Deus. É uma forma de andar por vista e não por fé, um hábito de colocar o braço da carne acima da mão divina. Essa dependência rouba a glória de Deus e impede o Espírito de operar milagres que transcendem a lógica e a capacidade humana. A Bíblia nos adverte severamente contra a confiança no homem ou em nossos próprios recursos. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, declara: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Por outro lado, o versículo 7, louva aquele que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A verdadeira força vem de uma dependência total de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie nossos pensamentos e ações, mesmo quando o caminho não faz sentido para a razão humana. Mudar essa dependência requer um realinhamento da confiança e um ato deliberado de entrega. Primeiramente, antes de buscar qualquer solução humana, leve o problema a Deus em oração. Peça ao Espírito Santo para te revelar o que Ele quer que você faça. Reserve um tempo significativo para ouvir a sua voz. Em segundo lugar, identifique o braço da carne. Seja honesto consigo mesmo. Em quais áreas você está confiando mais em sua própria inteligência, recursos ou na ajuda de terceiros do que em Deus? Nomeie esses braços de carne e conscientemente os entregue a Deus. Em terceiro lugar, esteja disposto a dar passos de fé contra-intuitivos. Às vezes, Deus nos pedirá para fazer algo que não faz sentido lógico. Esteja disposto a dar esses passos de fé, mesmo que pareçam pequenos, para treinar seu coração a confiar mais nele do que em sua própria razão. Ao libertar-se da dependência excessiva de métodos humanos, você experimenta uma capacitação sobrenatural e uma paz profunda que transcende o entendimento. O Espírito Santo terá liberdade para operar de maneiras milagrosas em sua vida, abrindo portas que você nunca imaginaria, provendo recursos de formas inesperadas e revelando sabedoria que não é deste mundo. Sua fé se aprofundará, e você testemunhará o poder de Deus manifestado de forma inquestionável, fortalecendo sua convicção de que Ele é o seu provedor, seu guia e sua força. A declamação contínua é um hábito corrosivo que drena nossa alegria, afasta a presença de Deus e bloqueia o fluxo do Espírito Santo, agindo como um dreno da alegria e da força. Ela se manifesta como uma tendência a focar no que está errado, no que falta, no que é injusto, expressando descontentamento verbalmente ou em pensamentos negativos. Minha vida é difícil, nada dá certo para mim. Por que isso acontece comigo?
A reclamação é a linguagem da ingratidão e da incredulidade, mesmo que não a percebamos assim. Ela cria uma atmosfera de pessimismo ao nosso redor, contaminando nosso próprio espírito e o daqueles que nos ouvem. O Espírito Santo, que é o espírito de alegria, paz e gratidão, não pode operar plenamente em um ambiente de constante murmuração, pois isso é o oposto da fé e da confiança na bondade de Deus. A Bíblia adverte repetidamente contra a murmuração e a reclamação. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo nos exorta: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A murmuração nos impede de sermos luz. Os israelitas, no deserto, murmuraram constantemente contra Deus e Moisés. Isso resultou em disciplina divina e na não entrada na terra prometida, conforme registrado em Números, capítulo 14, versículos 26 a 30. Aquené, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dá o antídoto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é a chave que destrava o fluxo da bênção e da força. Combater a reclamação exige uma mudança de mentalidade e a prática deliberada da gratidão. Primeiramente, conscientemente, desafie-se a não reclamar por um dia, depois por uma semana. Cada vez que uma reclamação vier à sua mente, pare, reconheça-a e substitua-a por uma oração de gratidão ou uma declaração de fé. Em segundo lugar, como já mencionado, crie um diário de gratidão. Diariamente, anote pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser a luz do sol, o alimento, a saúde ou uma pequena bênção. Concentrar-se na gratidão treina seu cérebro para ver o bem. Em terceiro lugar, quando sentir vontade de reclamar, comece a louvar a Deus em voz alta. A adoração e o louvor mudam a atmosfera espiritual ao seu redor e dentro de você, abrindo caminho para o Espírito Santo. Ao eliminarmos a reclamação contínua, você experimenta uma alegria transbordante e uma paz duradoura. O Espírito Santo, o espírito de alegria, encontrará um ambiente propício para manifestar sua presença. Sua perspectiva se tornará mais positiva, você verá as bênçãos onde antes via apenas problemas, e sua força espiritual será renovada, pois a gratidão é um combustível poderoso. Você se tornará um farol de luz e esperança, atraindo outros para a presença de Deus através do seu testemunho de gratidão. A palavra de Deus é nossa espada, nossa luz, nosso alimento espiritual e o manual de vida que o Espírito Santo usa para nos guiar, corrigir e fortalecer. A negligência da palavra de Deus se manifesta como uma falta de tempo, interesse ou prioridade em ler, estudar e meditar nas Escrituras. Podemos substituí-la por outras fontes de informação, entretenimento ou até mesmo por outras práticas espirituais que não se fundamentam na verdade bíblica. Essa negligência leva a uma fome espiritual silenciosa, onde, sem perceber, nossa alma definha por falta de nutrição. Ficamos vulneráveis a falsas doutrinas, fracos na fé e incapazes de discernir a voz do Espírito Santo claramente, pois ele sempre opera em concordância com a palavra escrita de Deus. É a fome espiritual silenciosa. A importância da palavra é inegável na Bíblia. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que nos transforma. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, promete sucesso e prosperidade para aqueles que meditam nela. Não se aparte da tua boca o livro desta lei.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra é a fonte de nossa força e sabedoria, e o Espírito Santo é o nosso mestre para nos guiar a ela, conforme João, capítulo 14, versículo 26. Priorizar a palavra exige intencionalidade e estratégias de engajamento. Em primeiro lugar, defina um plano de leitura bíblica que se adapte ao seu ritmo. Pode ser um capítulo por dia, um livro da Bíblia por semana ou um devocional específico. Lembre-se, a consistência é mais importante que a quantidade. Em segundo lugar, use recursos de estudo. Não se limite apenas à leitura. Use comentários bíblicos, estudos online, vídeos ou podcasts que aprofundam a compreensão da palavra. Isso torna o estudo mais envolvente. Em terceiro lugar, pratique a memorização e meditação. Escolha um versículo por semana para memorizar e meditar sobre ele ao longo do dia. Pergunte-se: o que este versículo me ensina sobre Deus? O que ele me diz sobre mim? Como posso aplicá-lo hoje? E, em quarto lugar, mantenha um diário de reflexão. Anote suas percepções, perguntas e orações enquanto lê a Bíblia. Isso ajuda a internalizar a palavra e a registrar o que o Espírito Santo está te revelando. A dedicação à palavra de Deus preencherá sua alma com sabedoria divina e discernimento espiritual. O Espírito Santo terá um instrumento afiado para operar em sua vida, iluminando seus caminhos, revelando a verdade e fortalecendo sua fé. Você se tornará mais resiliente às tentações e enganos, pois sua mente estará renovada pela verdade. Sua força espiritual será inabalável, fundamentada na rocha da palavra de Deus, e você caminhará em uma clareza de propósito que poucos experimentam. O orgulho que bloqueia aprendizado é uma das mais insidiosas barreiras à ação do Espírito Santo, pois ele nos faz acreditar que já sabemos o suficiente, que somos autossuficientes e que não precisamos da orientação divina ou da correção. É a barreira da autossuficiência. Ele se manifesta como uma relutância em admitir erros, em pedir ajuda, em aceitar repreensão construtiva ou em nos submeter à autoridade espiritual. Podemos nos sentir superiores a outros ou resistir a novas revelações da palavra por já termos nossas próprias ideias. O orgulho nos impede de ter um coração ensinável, bloqueando o Espírito Santo de nos guiar a águas mais profundas de conhecimento e graça. É uma fortaleza de autossuficiência que impede o fluxo da humildade e da dependência de Deus. A palavra de Deus é categórica sobre o orgulho e a humildade. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é perigoso. Em contraste, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça, que é a capacitação divina, flui para os humildes. Jesus ensinou a humildade como um caminho para a grandeza em Mateus, capítulo 23, versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Espírito Santo habita no coração humilde e quebrantado, como vemos em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Superar o orgulho exige um exercício contínuo de humildade e autoavaliação. Em primeiro lugar, comece seu dia pedindo a Deus que revele qualquer área de orgulho em sua vida e que te dê um coração humilde e ensinável. Como o salmista orou no Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Em segundo lugar, pratique a gratidão genuína. Reconheça que tudo o que você tem e vem de Deus.
Agradeça a Ele pelos seus dons, talentos e sucessos, atribuindo a glória a Ele e não a si mesmo. Em terceiro lugar, busque ativamente o conselho e a crítica construtiva. Procure o conselho de cristãos maduros e esteja aberto à crítica construtiva. Ouça sem se defender, com a intenção de aprender e crescer. E, em quarto lugar, sirva os outros. O serviço desinteressado aos outros é um poderoso antídoto para o orgulho, pois nos tira do centro e nos coloca na posição de servo, como Jesus fez. Ao se despir do orgulho, você experimentará uma sabedoria crescente e uma maior sensibilidade ao Espírito Santo. Seu coração estará aberto para aprender e ser moldado por Deus, permitindo que Ele te use de maneiras mais profundas do que antes. A graça de Deus fluirá livremente em sua vida, fortalecendo-o em suas fraquezas e capacitando-o para o seu propósito. Você se tornará uma pessoa mais amável, mais eficaz no serviço do reino e verdadeiramente mais forte no Senhor. A desconfiança da providência divina é a crença, consciente ou inconsciente, de que Deus não cuidará de nós, ou que Ele não é bom o suficiente para atender às nossas necessidades e atua como o cativeiro da ansiedade. Ela se manifesta como ansiedade excessiva sobre o futuro. Finanças, saúde, relacionamentos, preocupação constante e a incapacidade de descansar na soberania de Deus. Vivemos como se o controle estivesse em nossas mãos ou nas mãos do acaso, e não nas mãos do Pai amoroso que cuida de cada detalhe. Essa desconfiança nos aprisiona em um ciclo de estresse e medo, rouba nossa paz e bloqueia a ação do Espírito Santo, que anseia por nos dar a paz, que excede todo o entendimento e a provisão sobrenatural. Jesus, no seu Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, nos adverte contra a ansiedade e nos exorta a confiar na providência de Deus, citando o cuidado de Deus com os pássaros e as flores. No seu versículo 26, ele pergunta: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, já citado para a procrastinação na oração, também é crucial aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A desconfiança na providência é uma falta de fé no caráter de Deus. Combater a desconfiança exige uma entrega ativa e uma reorientação da mente. Primeiramente, pratique a entrega diária. Todas as manhãs, entregue suas preocupações e ansiedades a Deus. Diga a Ele, em oração, que você confia no seu cuidado e provisão para o dia. Em segundo lugar, medite em versículos de cuidado divino. Memorize e medite em versículos que falam da fidelidade e provisão de Deus, como o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou o Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Em terceiro lugar, mantenha um diário de preocupações versus gratidão. Quando uma preocupação surgir, escreva-a em um lado de uma página. No outro lado, escreva uma razão pela qual você pode confiar em Deus em relação a essa preocupação, ou uma bênção que Ele já te deu. E em quarto lugar, dê pequenas ações de fé. Comece a agir como se você confiasse em Deus. Se você está preocupado com finanças, comece a ofertar e dizimar fielmente ou a planejar com sabedoria, sabendo que Deus é seu provedor. Ao superar a desconfiança, você experimentará uma paz sobrenatural e uma liberdade da ansiedade. O Espírito Santo encherá seu coração com segurança e descanso,
pois você saberá que o Pai Celestial está no controle. A força do Espírito se manifestará em sua capacidade de viver um dia de cada vez sem o fardo do futuro. Você será um testemunho vivo da fidelidade de Deus, e sua vida será um canal para que a providência divina se manifeste não apenas para você, mas também para aqueles ao seu redor. O medo de se expor espiritualmente é a hesitação em compartilhar sua fé, orar em público, servir em ministérios visíveis ou, de alguma forma, se destacar como um seguidor de Cristo em um mundo que muitas vezes é hostil à fé. É a cortina da conformidade. Ele se manifesta como timidez, preocupação com o que os outros pensarão, medo de rejeição, de ridículo ou de não saber as respostas. Preferimos nos misturar, ser crentes de banco e manter nossa fé como algo privado. Esse medo sufoca o chamado evangelístico e de serviço que o Espírito Santo coloca em nosso coração, impedindo-nos de sermos luz e sal para o mundo. É como ter um tesouro escondido e nunca o compartilhar, privando o mundo de sua riqueza. Jesus nos chama a ser luz e sal. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A exposição espiritual não é sobre nós, mas sobre glorificar a Deus. Em Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, declara a ousadia de Paulo: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo nos dá ousadia para testemunhar, conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Superar o medo de se expor exige passos de coragem e uma renovação do propósito. Em primeiro lugar, identifique os cenários de medo. Quais situações te causam mais medo de se expor espiritualmente? Orar em voz alta, compartilhar um versículo, convidar alguém para a igreja? Nomeie-as. Em segundo lugar, comece com pequenos atos de ousadia. Não comece pregando para multidões. Comece com um simples "Deus te abençoe" para um estranho, ou orando em voz alta em um pequeno grupo. Gradualmente, aumente a complexidade dos atos. Em terceiro lugar, foque no amor e no propósito. Lembre-se que você está se expondo por amor a Cristo e às almas. Não é sobre sua performance, mas sobre a mensagem e o poder de Deus. O amor lança fora o medo, como em Primeira Carta de João, capítulo 4, versículo 18. E em quarto lugar, dependa do Espírito para a ousadia. Ore e peça ao Espírito Santo para te encher de ousadia e para te dar as palavras certas quando a oportunidade surgir. Ele é o Espírito da verdade e do poder. Ao superar o medo de se expor espiritualmente, você experimentará uma ousadia sobrenatural e uma liberdade para impactar o mundo. O Espírito Santo fluirá através de você de maneiras poderosas, capacitando-o a ser um testemunho vivo da verdade de Cristo. Sua vida será um farol de luz para os perdidos e um encorajamento para outros crentes. Você sentirá a alegria de cumprir o grande mandamento, e sua força espiritual será amplificada à medida que você se torna um instrumento mais eficaz nas mãos de Deus. Finalmente, um bloqueio que nos impede de avançar para novos níveis de fé e propósito é o apego ao conforto em vez de obediência, a prisão da zona de conforto. Ele se manifesta como uma relutância em sair de nossa zona de familiaridade e segurança para obedecer a uma direção divina que exige sacrifício, risco ou desconforto. É mais fácil ficar aqui. Estou muito confortável para mudar. Não quero abrir mão disso. Pode ser um chamado para servir em um lugar diferente, perdoar alguém que nos machucou profundamente, abandonar um hábito pecaminoso arraigado,
ou iniciar um empreendimento de fé que parece muito arriscado. O conforto se torna um ídolo que nos prende, e a voz do Espírito Santo, que nos chama para águas mais profundas, é abafada pelo desejo de segurança e comodidade. A Bíblia está repleta de histórias de personagens que tiveram que deixar o conforto para obedecer a Deus. Abraão deixou sua terra e parentela, como lemos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Os discípulos deixaram suas redes para seguir Jesus, como em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. O próprio Jesus deixou sua glória e se esvaziou para nos salvar, um exemplo poderoso em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. O do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, nos ensina a essência da obediência. Se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência não é um fardo, mas uma expressão de amor e um caminho para a bênção. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus nos chama a pegar a cruz e segui-lo, o que implica sacrifício e desconforto. O Espírito Santo nos capacita para essa obediência. Superar o apego ao conforto exige um coração disposto a obedecer e a confiar na recompensa de Deus. Primeiramente, pratique a oração de entrega total. Entregue a Deus suas zonas de conforto, seus medos de mudança e suas resistências à obediência. Peça a Ele para te dar a coragem e a disposição para seguir seus passos, não importa o custo. Em segundo lugar, identifique as áreas de resistência. Quais são as áreas da sua vida onde o Espírito Santo está te chamando para sair do conforto, mas você está resistindo? Seja honesto e anote-as. Em terceiro lugar, dê pequenos atos de obediência. Comece a praticar pequenos atos de obediência que te levam para fora da sua zona de conforto. Pode ser perdoar alguém, fazer um pedido de desculpas ou se voluntariar para um serviço que você normalmente evitaria. Cada passo de obediência constrói a musculatura espiritual. E em quarto lugar, foque na recompensa eterna. Lembre-se que a obediência a Deus traz recompensas que superam em muito qualquer conforto terreno. A alegria de estar na vontade de Deus, a paz, a intimidade com Ele e as recompensas eternas são inestimáveis. Ao se desapegar do conforto e abraçar a obediência, você experimentará uma liberdade sem precedentes e uma vida de propósito vibrante. O Espírito Santo o capacitará a ir aonde Ele te chamar, a fazer o que Ele te pedir e a ser quem Ele te criou para ser, sem as amarras do medo ou da inércia. Sua fé será dinâmica e sua vida será um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. A força do Espírito se manifestará em sua coragem para enfrentar o desconhecido, em sua disposição para sacrificar pelo reino, e na profunda paz que vem de saber que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, em sua perfeita vontade. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais uma profunda reflexão sobre a jornada da fé. Percorremos juntos um caminho que nos levou a confrontar as resistências internas, os medos e os padrões de autossabotagem que muitas vezes nos impedem de experimentar a plenitude da força do Espírito Santo em nossas vidas. Vimos que a fé cristã genuína não é uma fé estática, mas uma fé dinâmica que exige entrega, obediência e uma constante renovação da mente. Ela contrasta vividamente com uma fé superficial, que nos deixa vazios e fragilizados. Entregar-se ao Espírito Santo não é um ato de fraqueza, mas o maior ato de força que um ser humano pode realizar. É reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que quando somos fracos, então é que somos fortes, como o apóstolo Paulo nos ensinou em Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9.
Ao eliminarmos as dúvidas, as comparações, a autossabotagem, o medo de falhar, a falta de disciplina, a procrastinação na oração, o desânimo, a dependência humana, a reclamação contínua, a negligência da palavra, o orgulho, a desconfiança da providência e o apego ao conforto, abrimos as portas para que o Espírito Santo inunde cada fibra do nosso ser com sua fortaleza inquebrantável. Você é mais que vencedor em Cristo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade bíblica que o Espírito Santo anseia por gravar em seu coração. Permita que essa verdade o liberte. Permita que o poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habite em você e o capacite a viver uma vida abundante, cheia de propósito divino, estabilidade emocional e uma força espiritual que o mundo não pode dar nem tirar. Que sua jornada, a partir de agora, seja marcada por uma entrega cada vez maior ao Espírito Santo e que cada dia seja uma nova oportunidade para manifestar a glória de Deus. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um conhecimento absorvido. Permita que ela se transforme em ação. Eu o encorajo a dar o próximo passo em sua jornada de fé e de aprofundamento na palavra. Agora na tela, você verá um próximo vídeo que selecionei com muito cuidado para continuar sua edificação. Clique nele. Não apenas ouça, mas mergulhe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.